E acho que o Diniz, ele foi aprendendo ao longo dos anos que o ganhar também é muito importante para a carreira dele, para falar o que ele está falando, para defender os princípios dele. E, assim, o Diniz, nesses últimos tempos, ele deixou de ser só assunto e tema pela personalidade, a forma peculiar de comandar as equipes, mas, sobretudo, porque ganhou títulos importantes e também foi até a seleção brasileira, onde não trabalhou bem. Eu acho que tem uma diferença grande entre você escrachar um jogador ou um treinador e você analisar um jogador e um treinador. Sobre o que o Juca estava falando, em relação aos jogadores especificamente, eu já tinha essa ideia e quando fiz aquela matéria na Placar em 2000, ficando 10 dias lá no Rio Branco de Paranaguá como um jogador, aquilo já foi para mim a prova cabal de que qualquer jogador, pode ser no Rio Branco de Paranaguá ou qualquer time, já é um vencedor sim, e já joga muito mais que você imagina ou possa supor, né? E eu me julgava um jogador amador com algum talento. Sério. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que ele tem total razão. Agora, nós podemos, e o torcedor também, pensar ou analisar que fulano é melhor opção que Cicrano. Jogar com o Felipe Melo não faz mais sentido. Seria melhor jogar com o outro. Isso acho que isso faz parte. Ou o treinador X está num momento melhor que o treinador Y. O tipo de jogo que o treinador X está desenvolvendo não está funcionando. Eu acho que isso tudo é plausível e muitas vezes ele também não aceita esse tipo de crítica, ponderação, comentário ou análise, né? Então, ainda em relação ao trabalho dele, a gente pode dizer que em 2023 ele foi ótimo no Fluminense e péssimo na seleção brasileira. Não podemos falar em termos de trabalho? Podemos. Né? As escolhas na seleção, o tipo de jogo da seleção não funcionou, tanto que ele não saiu da seleção brasileira porque não foram com a cara dele. Existia uma enorme boa vontade quando ele foi indicado técnico da seleção brasileira. Só que não só os resultados, mas o desempenho, tudo o que aconteceu com o Diniz na seleção brasileira foi um fracasso. Isso a gente não pode tirar né? Então, eu acho que a questão do treinador, jogador do futebol, tem sempre os dois lados. O Olimpo, quando o cara vai bem e é aclamado por crítica e torcida, e também o inferno, quando o cara vai mal. É assim a vida. Tem ônus e o bônus nessa profissão maravilhosa, nesse meio maravilhoso que é o futebol. Agora, sobre ontem, esse título da Recopa e sobre o que ele vem fazendo no Fluminense, eu acho muito relevante, porque ele tem desafiado algumas coisas, não só sobre o princípio de jogo, mas a questão da idade do jogador, né? Que para mim é um grande dilema, porque futebol hoje tem uma questão, o esporte no geral e o futebol, uma questão física fundamental, que ele vem desafiando com as contratações, a média de idade do time dele e tudo mais. E os dois modelos que a gente tem de maior sucesso no Brasil hoje, o dele no Fluminense e o do Abel no Palmeiras, são completamente antagônicos, né? O Abel é o contrário. O Abel que também dá entrevistas, né, Juca, quando ganha, falando de muitas coisas do futebol em si, da imprensa ou do meio. O Abel, simplesmente no time dele, o jogador tem que ser muito versátil, forte, jovem, né? E o veloz. E o princípio de jogo do Fluminense e do Diniz é o oposto. É sempre o talento à frente da força. Isso é muito raro hoje no futebol. E o Diniz tem conseguido, com essa convicção, não só jogos interessantes, plásticos, mas vitórias. Isso que me deixa mais impressionado. Ele deixou de ser, digamos, um romântico para ser um vencedor no futebol. Isso não tem nenhum problema, né? O mestre Tele Santana, das Copas do Mundo de 82 e 86, passou a ser visto com outros olhos depois que começou a vencer.
E não que não fosse admirado antes, mas passou a ser visto com outros olhos. E assim está sendo o Diniz, parece uma trajetória até com alguma semelhança. Então, eu não vejo coisas excludentes. E essa marca de ganhar com mais velhos, com mais técnicos, isso me surpreende. E é uma virtude, é um mérito dele totalmente, quase que exclusivo no futebol brasileiro e mundial, eu diria. Arnaldo, só como eu fui citado, deixa eu só ponderar um pitaco. Eu quero deixar claro, a minha manifestação é muito menos em relação às críticas que fazemos sobre os técnicos, e eu concordo com você em relação a isso, mas em relação a essa coisa, esse costume que a gente tem de desclassificar o jogador. Não levar em conta o fato de que alguém que chegou a ser titular de um grande clube de futebol não pode ser o perna de pau que às vezes a gente faz crer que seja. Apenas isso. Dizer, mas como é que pode perder aquele gol? Mas não devia vestir a camisa do Grêmio de Porto Alegre. É isso que eu quero dizer. Eu faço isso. Cansei de fazer isso. Quando escrevo, não, mas quando falo, costumo fazer. E acho que a gente deve ponderar sobre isso. Apenas pelo aspecto humano, do pai de família, do cara que venceu barreiras 1000 para chegar a esse ponto, né? Em regra de classes excluídas, como único meio de ascensão social, apenas isso. Certo. Muito bem. Ô, Mauro, ontem, em cima sobre essa história do jeito do Diniz, do time do Diniz e tal, o Diego Souza, ex-jogador que acabou de se aposentar, falou, parabéns, Diniz, você não imita europeu. Vamos resgatar o futebol brasileiro dessa forma, você é capaz de resgatar o futebol brasileiro. Você acha que tem a ver com isso, e a ver com o que o Arnaldo falou também, sobre priorização do talento e tal, no jogo do Diniz? Estamos falando tudo isso em cima de uma taça de um jogo único, né? De um confronto único, que é a Recopa Sul-Americana. O Guardiola nasceu onde? Na Espanha, Catalunha. A Espanha fica onde? Na Europa, né? Então o Guardiola é um europeu. Então tá bom. Tá. Olha, assim, ontem, eu acho, a primeira coisa, eu acho que o Fluminense não fez um bom jogo. O gol do Arias, o primeiro, foi no 36º cruzamento, fugiu até das suas características, porque não jogava bem, e aí começou a apelar para cruzamentos na área, que é algo que não faz muito bem parte assim do roteiro dinizista, né? Ficar cruzando bola na área. Estava cruzando bola direto, porque o gol sai no cruzamento 36º. Isso com um bom tempo de bola rolando ainda, bola para rolar. Não foi uma boa partida do Fluminense. Acho que o grande mérito foi, de fato, a coragem habitual do time do Fluminense de lutar pela vitória, de não desistir, mesmo com homem a menos. Foi assim que buscou empate contra o Internacional no Maracanã, na Libertadores. Aquele gol do Cano foi fundamental, né? Porque foi a Porto Alegre, pelo menos, em igualdade de condições, e lá venceu o jogo de virada. Mas não fez um bom jogo. O Fluminense não tem jogado bem esse ano. Tá? Tem muita gente que só viu o Fluminense jogar ontem. Quem vê os jogos do Fluminense talvez concorde comigo, provavelmente vai concordar. O time não tem jogado bem. Ontem não fez um bom jogo. Acho também um exagero falar em vingança. É uma vingancinha, porque você ganha a Recopa de um time que ganhou uma Libertadores e uma Sul-Americana, títulos maiores, dentro do Maracanã contra o Fluminense. Então foi uma vingancinha. Vingança, acho que não. Né? É um pouco de exagero também, a tal da agenda positiva, aquela coisa toda. Eu achei que a entrevista dele ontem, no final, eu não gostei. Não gostei. Primeiro porque ele começou, ele veio defender. Não, você vê, os caras entraram e mudaram o jogo, eles têm mais de 30 anos. Sim, entraram 3 jogadores na metade do jogo, o Douglas Costa, o Renato Augusto e o Marcelo, na metade do segundo tempo. Ou seja, entraram para jogar 22, 23 minutos. Por que ele não começou com o Marcelo? Porque o Marcelo talvez não consiga render tanto os 90 minutos, como jogou pouquíssimos minutos lá em Quito. Porque ter um time com vários jogadores com mais de 30 anos não é a receita. O título do ano passado deu certo, mas é muito mais a exceção que a regra. Tanto que esses jogadores, quando ficam mais velhos, eles passam a valer menos no mercado, porque eles já não têm mais a mesma resistência, a mesma capacidade de outro momento da carreira, quando eram mais jovens. Isso é uma coisa evidente, gente. Então, assim, aí vem de uma narrativa que não é muito bem a realidade. E acho também outra coisa, o Fluminense
reclama demais da arbitragem, demais. A gente fala muito com a do Palmeiras, o Abel Ferreira reclama, o auxiliar do Abel Ferreira. O Fluminense reclama demais da arbitragem. O Fluminense reclamou da LDU, coisas que o Fluminense também faz, especialmente jogos contra o Flamengo quando está vencendo. Picota o jogo, Felipe Melo vai lá, cria uma treta. Antes do Diniz, ainda era o Abel, na final do Carioca de 2022, o Fred entrou e só arrumou treta. Confusão, jogador expulso, vocês vão lembrar. E o Fluminense já era campeão, porque foi 2-0 no primeiro jogo, estava 1-1, não havia a menor chance de perder o título daquela altura. Mas teve aquela confusãozinha, aí picota o jogo, não acontece mais nada. Pode pesquisar. O Fluminense também usa essas artimanhas. E elas são do jogo. O que a LDU fez ontem, outros times também fazem. Tantos times fazem. Ah, porque veio para não jogar. Aí o árbitro dá 6 minutos. Aí o jogador vai lá, o Diogo Barbosa, e vai peitar o quarto árbitro. Está correto 6 minutos, gente. Houve o jogador saindo em maca, o Renato Augusto, quando sofreu a penalidade máxima. Houve revisão de VAR, houve expulsão. Houve interrupções, então 6 minutos estava de acordo. Aí um escarcéu danado, sai no intervalo reclamando que quer acréscimo. Reclama porque deu acréscimo. Acho que o Fluminense precisa passar um pouco por isso. Venceu, bacana, a Recopa é um título a mais, é um título inédito, a torcida ficou feliz. Foi uma vitória de muita coragem, mesmo sem jogar muito bem. Mas eu achei um pouco chato essa coisa do Diniz. Acho também que é um recorte, como na linha do que disse o Arnaldo, muito favorável. Tem que pegar o combo brasileiro do Fluminense. Fora de casa, um desastre. Em casa, fortíssimo. Muito desequilíbrio, diria o Tite, né? Desequilíbrio. Ganhou a Libertadores e tal, mas é um time que não teve uma campanha perfeita e a temporada dele na seleção foi um desastre. Perdeu 3 jogos seguidos. Foi um desastre. Então, assim, aí fica esse discurso como se o Diniz fosse um revolucionário. Não, ele só é um técnico de futebol que foge do lugar comum, e isso eu sempre achei uma virtude, sempre elogiei, dos técnicos brasileiros, em grande parte, que é jogar sem a bola, rejeitar a bola, jogar do erro do adversário. Não, ele é corajoso, ele põe o time para jogar da maneira que ele acha que tem que jogar. Faz questão da bola, agride, ataca, com menos um homem, não deixa de atacar. Essas são as virtudes, da minha opinião. Agora, o que ele fala e tudo, eu acho que às vezes se confunde bastante, discordo muito. Acho também que essa questão dos jogadores serem criticados. Excessos, a gente deve condenar, evidentemente. De quem tem que execrar o jogador e tal. Agora, tem jogador que é ruim, gente. Vai falar que o cara é bom? O cara vai jogar amanhã, sei lá, vamos imaginar que o São Paulo contrata um determinado jogador. E o cara não tem nível para jogar no São Paulo. Vou falar o quê? Olha, esse cara não tem nível para jogar no São Paulo. Talvez ele seja um jogador para um time pequeno, não para o São Paulo. Ou no Internacional. Ou no Cruzeiro, no Atlético. Ou a outra situação, eu falo muito isso. Ah, não pode ter esse time. Eu falo, olha, nesse momento da história do clube, com dívida, sem dinheiro, o que dá para ter é esse time aí mesmo. Então, nesse momento, é isso aí que vai ter. Jogadores de um nível mais fácil. Isso não é esculhambar o cidadão, desqualificar, é apenas uma coisa. Da mesma maneira, quando o cara joga muito bem, você faz o quê? Você elogia o cara. Quando o sujeito começa a carreira, não se destaca tanto, depois consegue brilhar intensamente, ele fala, olha, como progrediu, como melhorou, como joga mais hoje do que antes. Olha esse jogador, como ele cresceu. São situações acho que absolutamente naturais. Então, assim, eu não concordo muito com essa linha de pensamento dele, não. Acho que é um discurso muito de conveniência do momento também. Especialmente a parte de, os caras de 30 anos entraram e mudaram o jogo. Sim, entraram aos 23 do segundo tempo, gente, na metade do segundo tempo. Para jogar um pedaço do jogo, o Marcelo pode ajudar, né? O Douglas pode ajudar, o Renato pode ajudar. Agora, ele vai contar com o Marcelo e o Renato Augusto desde o começo, quantos jogos no ano? Direto. Vão aguentar? Provavelmente não vão aguentar. Isso não é um palpite, é uma conclusão com base no histórico recente desses jogadores, que são ótimos, mas já são veteranos, se tem um histórico de lesões num caso ou outro e tudo mais. Então acho que é muito exagero. Houve até uma declaração, eu vi ali do auxiliar dele, comparando ele ao Cruyff. Aí não dá, meu amigo, aí é demais. O Diniz está pro futebol brasileiro, como o Cruyff, futebol... Aí não dá, né? Aí tá de sacanagem. Vai puxar o saco do chefe assim, sei lá onde. Não dá, meu amigo. Aí é dose para javali. Sabe, quer elogiar o cara, elogia, mas sem excessos, né? Comparar o Cruyff, parei, né? Diria Zé Trajano. Parei, como diria Zé Trajano.